Perfeito, então agora estamos gravando a nossa aula. Mais uma vez, boa noite a todas e a todos, para que nós possamos aqui dar início a essa gravação. Como eu ia dizendo, hoje a aula será concentrada nos aspectos finais do inquérito policial, aula que nós já estamos aqui desenvolvendo desde o nosso encontro passado. Eu estou compartilhando com vocês aqui o nosso roteiro, tá? E na aula passada nós falamos até aqui, infrações de menor potencial ofensivo, na Lei 9.099 de 95, termo circunstanciado. E hoje nós vamos dar sequência sobre a instauração do inquérito policial. Podemos iniciar? Tudo bem? Acho que o Daniel está com o microfone ligado. Daniel, fecha aí, Daniel. Aí, perfeito. Ok. Bom, pessoal, então, como eu dizia para vocês na aula passada, nós partimos de um pressuposto, e que acabou permeando a aula passada, de que o inquérito policial, ele é uma fase administrativa, ele é um procedimento administrativo de natureza inquisitória, que não é necessário, vejam, não é necessário a instauração da ação penal. Vejam, há sempre uma confusão, porque quando nós dizemos que ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade, isso não significa, o princípio da obrigatoriedade não significa que o inquérito policial é obrigatório como requisito à instauração de uma ação penal. Deixemos isso bem claro. O que nós mencionamos em termos de obrigatoriedade diz respeito a uma vinculação administrativa dos servidores públicos encarregados da investigação policial quanto à sua instauração, o que é muito diferente. Ou seja, traduzindo, o Ministério Público, se tiver provas de autoria e de materialidade por fora do inquérito policial, que estejam pré-constituídas a um inquérito policial, ele poderá e deverá instaurar ação penal com base nessas provas de autoria e materialidade, embora elas não tenham sido colhidas no bojo de um inquérito policial, óbvio. Então ele poderá dispensar o inquérito. Isso não tem nada a ver com o princípio da obrigatoriedade. Mas, uma vez que um delegado de polícia tome conhecimento da prática de um delito, ele fica obrigado, de um delito pelo menos de ação penal pública incondicionada, como nós veremos aqui, ele fica obrigado a instaurar esse inquérito policial. Esse pensamento guiou a aula passada, chegando, enfim, ao termo circunstanciado, criado pela Lei 9.099 de 95, onde a própria lei dispensa um inquérito policial. Exatamente porque nós estamos falando daqueles crimes de menor potencial ofensivo, aqueles chamados crimes anões. Aqueles crimes que o legislador entendeu que não haveria uma necessidade para a instauração do procedimento penal correspondente da prévia fase do inquérito policial por questões de economia. Questão de economia. Então ele acabou dispensando e permitiu que se fizesse apenas um termo circunstanciado. Perfeito. Esse pensamento que eu expus agora, ele vai continuar na aula de hoje. Porque vejam, quando nós falamos em instaurar um inquérito policial, e aqui nós estamos falando, então, de infrações fora daquele quadro da Lei 9.099 de 95, fora dos crimes de menor potencial ofensivo. E aqui nós veremos mais adiante, quando falarmos de ação penal, que eu os classifico hoje com pacote anticrime em infrações de menor potencial ofensivo, infrações de médio potencial ofensivo e infrações de alto potencial ofensivo. E o faço por quê? Porque na Lei 9.099 de 95, nós temos ali infrações onde é cabível a transação penal. A transação penal é uma forma de mitigar o princípio da obrigatoriedade e não permitir que uma ação penal venha se instaurar, por motivos óbvios, né? O processo penal ele já demonstrou que é uma instituição que não cumpre as suas funções. Não cumpre. As nossas cadeias estão abarrotadas, nós somos o terceiro maior superencarceramento do planeta, o direito penal não conserta ninguém, muito pelo contrário,
o direito penal, o processo penal, as instituições carcerárias, elas são reprodutoras de violência, elas criam mais violência, ainda mais num país como o nosso, onde há aí um certo entendimento de que as facções criminosas tomaram conta dos nossos presídios. Se tomaram conta dos nossos presídios, nós estamos, então, alimentando as facções criminosas com novos soldados, cada vez que condenamos aí alguém por crime de furto. Bom, portanto, infrações de menor potencial ofensivo, onde cabe transação penal. Infrações que eu chamo de médio potencial ofensivo, onde hoje, pelo pacote anticrime, seria cabível, aquelas hipóteses onde seria cabível, o acordo de não persecução penal. Vejam, isso tudo nós vamos falar na ação penal, tá? Eu estou apenas adiantando aqui para fins didáticos. E, enfim, crimes de alto potencial ofensivo, onde não é cabível nem a transação penal, nem o acordo de não persecução penal, e onde o inquérito policial se torna plenamente factível pelo princípio da obrigatoriedade. Ou seja, estamos dizendo aqui que a instauração do inquérito policial, a primeira questão ela fica vinculada à instauração do inquérito policial à natureza da ação penal que nós estamos mencionando. Essa ação penal, ela é pública incondicionada, é pública condicionada ou é privada? Primeira coisa. E em segundo, trata-se de uma infração de médio ou de alto potencial ofensivo, onde vigora o princípio da obrigatoriedade de maneira mais exaustiva, porque se nós estivermos diante de crimes de menor potencial ofensivo, já sabemos que o inquérito policial está previamente dispensado. Realiza-se apenas um termo circunstanciado. Até aqui, revisão da aula passada. Pois bem, partamos para aquelas hipóteses onde o inquérito policial se torna obrigatório, pelo menos para a autoridade administrativa que o confecciona, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ou Polícia Judiciária, para utilizar uma terminologia mais técnica. Nesse caso, então, vigorará o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública incondicionada. Vejam, se a ação penal é pública e incondicionada, então aqui nós teremos algumas modalidades de instauração do inquérito policial. A primeira modalidade, e eu posso dizer que é a mais clássica, a hipótese clássica de instauração do inquérito policial, é que ele seja instaurado ex officio. E o que significa dizer que o inquérito policial é instaurado ex officio? Significa dizer que a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia civil ou o delegado de polícia federal, que tomar conhecimento sobre a prática de uma infração penal, ele deve, ex officio, espontaneamente, mediante expedição de portaria, que é um ato administrativo da sua competência, instaurar o inquérito policial. Tanto que a portaria, ela tem mais ou menos esse teor. Quem já leu aqui uma portaria de instauração de inquérito policial sabe do que estou falando. Ela é um documento que começa pela palavra portaria, número tal, uma numeração, e que diz mais ou menos assim: tendo chegado ao meu conhecimento a prática do delito tal, digamos aqui, um crime de homicídio, às horas tais, na rua tal, no endereço tal, de autoria ainda desconhecida, determino a instauração de um inquérito policial, deste inquérito policial, para averiguar o fato, determinando as seguintes diligências. E na própria portaria, o delegado normalmente já determina que se realizem ali algumas investigações básicas, como, por exemplo, o isolamento da cena do crime, a conservação do cadáver, ou depois dos peritos realizarem o exame de local da retirada do cadáver e seu encaminhamento ao IML, ao Instituto Médico Legal, para a realização de uma necropsia.
coleta de outras provas materiais, de outros vestígios que porventura estejam na cena do crime, oitiva das testemunhas que foram encontradas na cena do crime, que se dispuseram a falar, ou seja, o delegado não apenas instaura administrativamente o inquérito, como já começa o ato investigativo, já começa a dar a direção da investigação, já começa a realizar aquilo que nós chamamos de diligências do inquérito policial. Então, esta é a instauração ex officio. Mas o inquérito policial, em crime de ação penal pública incondicionada, ele pode ser iniciado por outras modalidades também. Vejam vocês aqui, por exemplo, que eu menciono a requisição do juiz ou do Ministério Público. Vejam, aqui há uma diferença fundamental entre a palavra requisição e a palavra requerimento. Porque requisição é o nome de um ato administrativo que dá uma ordem a uma autoridade administrativa que deve ser cumprida essa ordem. Essa ordem deve ser cumprida. Requisitar não é solicitar, não é pedir. Requisitar é determinar. Então, pode um juiz de direito ou pode o Ministério Público requisitar a instauração do inquérito policial. É uma pena que no Brasil se permita que o juiz requisite a instauração de inquérito policial por um motivo que eu já mencionei para vocês. No Brasil, nós ainda temos um procedimento de modelo inquisitorial, preponderantemente inquisitorial, que acaba por permitir ao magistrado a instauração de inquérito policial. É uma pena que isso aconteça, porque o juiz ele não deveria ter essa atribuição que deveria estar totalmente dentro da órbita das competências do Ministério Público, das atribuições do delegado de polícia. Mas, por enquanto nós não temos ainda um procedimento de modelo acusatório no Brasil, o magistrado pode sim requisitar a instauração do inquérito policial. E essa requisição, como eu mencionei, ela vincula a autoridade policial. Mas não só. Nós podemos ter, então, o requerimento. Requerimento que nós dizemos que é realizado pelo ofendido, pela vítima. Nós damos a este requerimento do ofendido um nome em latim, que é bastante utilizado no foro, que é delatio crimini simples. Né? Não confundam, eu sei que essa palavra ela é complicada, porque delatio geralmente remete a uma delação realizada por um terceiro, mas não, a delatio criminis, seja ela simples ou postulatória, e depois eu vou falar da diferença delas, ela sempre é feita pela vítima, ela é sempre feita pelo ofendido. Tá? Nós chamamos de delatio criminis simples porque não há necessidade de uma representação. Lembre-se que nós estamos falando de uma ação penal pública incondicionada. Se é incondicionada, não está na esfera de disponibilidade da vítima autorizar ou não autorizar a instauração do inquérito policial ou da ação penal. Portanto, essa delatio criminis, ela não tem aí qualquer caráter postulatório. E é por isso que nós chamamos ela de delatio criminis simples. É apenas um requerimento do ofendido. Requerimento esse que, diferente da requisição, pode ser aceito ou negado pela autoridade policial. Vejam, essa negativa, ela não é arbitrária, evidentemente. O delegado está submetido à legalidade. O delegado negará a instauração do inquérito policial quando requerido pelo ofendido, quando ele perceber, por exemplo, que não se trata de crime, não se trata de um tipo penal. Quantas vezes na minha vida, como profissional do direito, como advogado, eu fui a delegacias de polícia, acompanhando meus constituintes, para resolver problemas que não eram criminais, que eram problemas cíveis, discussão de dívida. Você vê que era uma questão de dívida, problema de vizinho, um vizinho que briga com outro em virtude de um som elevado, de questões que não atingem a alçada criminal. No Brasil, nós temos uma grande cultura de resolver tudo com polícia, com policização, inclusive questões cíveis. E durante muito tempo, as delegacias de polícia aceitaram esse papel no Brasil. Muito tempo. Elas aceitavam ser ali
né, um balcão de resolução de problemas cotidianos. Durante muito tempo, durante muito tempo. Então, se hoje não, hoje nós temos aí uma melhoria bastante significativa, nós já não vemos mais tantas situações como essa. Me permitam apenas admitir aqui a colega. Perfeito. Eu continuo a apresentação. Hoje nós não vemos tantas situações como essa. Então, vejam, o delegado de polícia, diante de um requerimento realizado pelo ofendido, pela vítima, ele deve fazer uma análise. Deve fazer uma análise. Primeiramente, uma análise da tipicidade do fato. Olha, se ele verificar que é uma situação atípica, algo que está na esfera do direito administrativo, algo que está na esfera do direito civil, ele deve simplesmente negar a instauração do inquérito policial. Porque inquérito policial foi feito para investigar crimes, e nós falamos aqui, inclusive, crimes de médio potencial ofensivo ou de alto potencial ofensivo. Sequer os de menor potencial ofensivo, aí incluídas as contravenções penais. Vejam vocês. É claro que, como eu coloquei ali, cabe recurso para o chefe de polícia, para o secretário de Segurança Pública, contra esse indeferimento, não é? Mas, a princípio, é um indeferimento vinculado pela lei. O delegado de polícia, ele negará, diante da tipicidade, como mencionei, ou uma situação, por exemplo, de verificação de uma extinção da punibilidade evidente, por exemplo. Instaurar inquérito policial para investigar um crime prescrito, não haveria aí qualquer possibilidade nesse sentido. Já quando qualquer do povo comunica um fato criminoso, né, aqui nós estamos diante da famosa notícia crimes, que, diferente da delatio criminis, feita pela vítima, é realizada por um terceiro, qualquer do povo. Se eu ligo para a delegacia de polícia para comunicar a prática de um delito, e eu não estou envolvido naquela situação, eu não fui vítima, não fui ofendido por aquela situação, eu estou realizando uma notícia crime, simples, vejam. Estou noticiando um crime. Olha, aqui perto da minha casa foi encontrado um cadáver, né? Aqui próximo da minha casa aconteceu um furto, ou um roubo, sei lá. Vejam, quando qualquer do povo comunica um fato, então nós estamos diante aí dessa notícia crimes. Essa notícia crimes, assim como o requerimento do ofendido, ela pode ser, sim, negada pelo delegado de polícia, porque, afinal de contas, essa notícia crimes pode estar versando sobre um fato que não constitui crime, que não constitui fato típico. E, evidentemente, o delegado deve realizar esse filtro de legalidade. Não é? Portanto, a notícia crimes, como a delatio criminis, ela também não é vinculativa. Não é? Fica aí ao critério da verificação de legalidade por parte do delegado. E uma última forma de instauração do inquérito policial, quando nós estivermos falando de crimes de ação penal pública incondicionada, e que é muito comum, evidentemente, é o auto de prisão em flagrante delito. Vejam, aqui nós já vamos fazer uma diferença. O flagrante delito, a prisão em flagrante delito, ela não é um documento, ela é um fato que acontece, em geral, na rua. Um sujeito que está praticando um fato criminoso e é surpreendido por populares, é surpreendido por policiais e acaba algemado, acaba sendo imobilizado, acaba sendo preso e conduzido pela polícia militar, em geral, a uma delegacia de polícia civil. Essa é a prisão em flagrante delito. Outra coisa é o auto de prisão em flagrante delito, que é o documento formal, que deve ser lavrado pelo delegado de polícia. O delegado de polícia recebe o conduzido, aquele sujeito que foi preso em flagrante delito, não é? E ele tem ali a responsabilidade de lavrar o auto de prisão em flagrante delito, que nós vamos estudar aqui, nós vamos falar desse auto fortemente, quando chegar a oportunidade das prisões aqui na nossa aula. Este documento, o auto de prisão em flagrante delito, instaura automaticamente o inquérito policial. Vejam, instaura. Ele também dá início a um inquérito policial.
De modo, meus caros e minhas caras, que vejam, portanto, o inquérito policial, ele ou tem uma portaria o instaurando, ou ele tem uma requisição do magistrado ou do Ministério Público, requisitando, e o delegado de polícia simplesmente já despacha determinando que se realizem as diligências, não é? Não cabe ao delegado dizer recebo ou não recebo a requisição do magistrado do Ministério Público. O requerimento e a notícia crimes cabe ao delegado, sim, um pequeno despacho, não é? Comunicando que instaura o inquérito policial em virtude do requerimento da notícia crimes, e o auto de prisão em flagrante delito, ele simplesmente instaura de forma automática, não sendo cabível aí, nem preciso que o delegado de polícia, ele espeça uma portaria de instauração. Vocês verão, claro, inquéritos policiais onde tem lá a portaria e o auto. Na verdade, aí eu tenho um bis in idem. Eu tenho dois instrumentos que estão instaurando o inquérito policial, não haveria necessidade. Basta um deles. Perfeito? Isso na ação penal pública incondicionada. Artigo 5º caput do Código de Processo Penal. Mas na ação penal pública condicionada, aqui nós temos uma condicionante que é fundamental, que é imprescindível. Nós sabemos que na ação penal pública condicionada, a própria ação penal depende de uma representação. Fica na sua dependência. A representação do ofendido, nesses casos, nós processualmente também chamamos de delatio criminis postulatória. E por que postulatória? Porque vocês aprenderam lá em direito penal ainda que a representação é uma manifestação de vontade. Ela é sempre uma manifestação de vontade do ofendido, da vítima, que deixa claro a uma autoridade, ao delegado, ao juiz, ao promotor, que quer ver o seu ofensor punido. E com esta declaração de vontade, com essa postulação de ver o sujeito punido, o sujeito autoriza que a ação penal seja instaurada pelo Ministério Público mediante denúncia. Mas essa representação, ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Se o sujeito declarar que não quer ver o seu ofensor punido, não é? Então ele não representou, ele deixou de representar. E se ele não representou, não é apenas a ação penal que fica obstada, é o próprio inquérito policial que fica obstacularizado. Eu não posso ter um inquérito policial tramitando numa delegacia de polícia se já houve uma manifestação de vontade do ofendido em sentido contrário. Vejam. Se ele renunciou, por exemplo, à representação, inclusive, se isso está expresso nos autos de alguma maneira, se isso consta dos autos de alguma maneira, uma renúncia à representação, então aquele sujeito que é investigado nos autos de inquérito policial poderá manejar um habeas corpus para trancar o inquérito policial, visto que já está presente uma causa de extinção da punibilidade. Veja. Ah, professor, mas e se não há uma renúncia expressa? Foi, sei lá, em uma certa situação foi instaurado o inquérito policial, mas ainda não foi colhida a representação. Pode acontecer? Claro que pode. Evidente, já vi vários casos assim. Só que o que faz o investigado ou seu advogado quando descobrem essa situação? Solicitam, e com razão, que imediatamente seja ouvido o ofendido se ele quer representar. Pelo menos dentro do prazo de 6 meses. Ou simplesmente a gente deixa passar o tempo, né? Vai que o sujeito não percebe e acontece a extinção da punibilidade derivado de uma falta de representação. Mas vejam, na medida em que não houver uma representação, este inquérito policial ainda não está autorizado. Não está autorizado. E caberá, sim, um trancamento. Na medida em que houver uma renúncia à representação, pior ainda. Porque agora nós já temos uma causa definitiva, um fechamento desse inquérito policial.
Então, o inquérito policial no crime de ação penal pública condicionada não poderá ser instaurado sem a representação. E se for instaurado sem a representação, a sua continuidade fica vinculada à coleta dessa representação. Simples assim. Na ação penal privada, pior ainda. É a mesma regra da ação penal pública condicionada, mas muito mais drástica. Porque no caso da ação penal privada, o Estado, o legislador entendeu que fica totalmente na disponibilidade do ofendido a própria instauração da ação penal. De modo que o legislador conferiu ao ofendido ser o dominus litis. Cabe a ele o manejo da ação penal. Nesse caso, ação penal privada, que se instaura mediante queixa-crime. Pois bem, nesse caso, evidentemente, se o ofendido não solicita formalmente a instauração do inquérito policial, com muito mais razão, esse inquérito policial não poderá ser instaurado. Não poderá ser instaurado. Até os anos 2000, a tendência que vinha se desenhando no Código Penal brasileiro estávamos criando um consenso de aumentar o caso de crimes de ação penal privada e de casos de crime de ação penal pública condicionada. Aumentar. Porque o nosso código ele é repleto de crimes de ação penal pública incondicionada. Mas o legislador foi no sentido contrário. Acabou diminuindo os crimes de ação penal privada e aumentando os crimes de ação penal pública incondicionada. De modo que hoje vocês encontrarão poucos crimes de ação penal privada no Código Penal brasileiro. Por exemplo, o esbulho possessório, os crimes de dano, a fraude à execução, a violação de direito autoral, o induzimento a erro essencial, a ocultação de impedimento no casamento, o exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, pouquíssimos crimes hoje que estão aqui catalogados como de ação penal privada no Código Penal. Nesses casos aqui que eu mencionei, né, vocês demandarão ao delegado de polícia a instauração do inquérito policial. Sem essa solicitação formal, o delegado fica proibido de instaurar inquérito policial nesses crimes. Perfeito? Isso é a instauração, é o início do inquérito policial, como ele é aberto. Uma vez que o inquérito policial foi instaurado, agora caberá ao delegado realizar os atos próprios da investigação. Investigação que se consubstancia num ato de inteligência. Um ato de inteligência do delegado. E aqui entra, quando eu falo em ato de inteligência, é porque o delegado ele precisa traçar uma estratégia investigativa e os atos táticos dessa investigação. A tática, ela sempre serve à estratégia. Ela sempre serve à estratégia. Então, uma estratégia investigativa e as táticas como os momentos específicos que nós vamos percorrendo para atingir aquela estratégia. Isso é um ato de inteligência do delegado. Não vamos falar muito a respeito disso aqui, porque, evidentemente, aí já entra num outro curso, né? Num curso de investigação policial, que não é a nossa finalidade aqui. Nós estamos apenas falando das questões jurídicas que cercam esses atos. Né? Não dessas questões estratégicas, mas elas estão presentes. Digamos que juridicamente, essa investigação que será comandada pelo delegado de polícia, ela se desdobrará em diligências. As diligências são os atos, elas juridicizam os atos da investigação. E aqui, o nosso Código de Processo Penal, ele é rico em mencionar possibilidade de diligências. E quando eu falei aqui para vocês da instauração do inquérito policial, inclusive, eu mencionei algumas. Eu disse que o delegado de polícia
instaurando um inquérito policial com a portaria, ele já começa a dizer quais as diligências devem ser realizadas. Ele já dá direção. Ora, vejam, para resumir aqui a nossa história, as diligências, o que é necessário para instaurar uma ação penal? Para que o Ministério Público ofereça uma denúncia ou que o querelante ofereça uma queixa-crime. O que é necessário? Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Portanto, materialidade e autoria são os dois elementos mais importantes em matéria probatória em processo penal. Sem materialidade, sem autoria, eu não posso instaurar uma ação penal. A finalidade do inquérito policial, portanto, é sempre buscar essas provas, levantar as provas da autoria, levantar as provas da materialidade. Então, as diligências, elas sempre estarão voltadas a essa finalidade. Quando eu mencionei aqui para vocês, determino, eu, delegado, instaurado o inquérito policial, que se isole o local do crime. Para que isso? Para quê? Eu isolo o local do crime para garantir a integridade do material probatório, dos vestígios, do corpo de delito que está colocado na cena do crime. Se eu permitir ali que qualquer pessoa entre, passe ali por dentro e manipule objetos na cena do crime, eu estarei destruindo essa cena do crime enquanto um teatro que é capaz de me contar uma história, de me narrar um fato simbolicamente. Não através de palavras, mas simbolicamente. De modo que eu seja capaz de interpretar a cena do crime corretamente, ou pelo menos aproximadamente, como os fatos aconteceram. Então, o isolamento da cena do crime é uma diligência importante para que eu possa colher a prova da materialidade, para que eu possa ter a fotografia mais fiel possível do corpo de delito. A realização dos exames periciais, exame de local, né? O exame de local, que é exatamente isso, né? A fotografia que estava colocada na cena do crime, o exame de necropsia, no caso do crime de homicídio, o exame de lesões corporais, né, de integridade corporal, no caso dos crimes de lesões corporais, de qualquer gravidade, o exame de corpo de delito mercadológico, né, ou merceológico, por exemplo, no crime de contrabando, o laudo de avaliação nos crimes patrimoniais, o exame de conjunção carnal, nos crimes contra a liberdade sexual, o exame sobre moeda falsa, vejam, o exame numismático, né? Ou seja, eu teria aqui uma possibilidade de diligências que são realizadas pelo próprio delegado, pelos policiais que estão a serviço desta investigação, ou pelos órgãos técnicos científicos que compõem a polícia, os quadros da polícia, que são diligências no sentido de capturar esta prova material, de tentar retratar o corpo de delito e trazê-lo para dentro dos autos. Isso quanto à materialidade. Ou eu disse também, mencionei a autoria. A busca da autoria. E aqui entra a prova subjetiva. Afinal de contas, nós não temos aí apenas elementos materiais na cena do crime. A prova testemunhal é uma prova importantíssima. Se a vítima está viva, se ela pode falar, a palavra da vítima é uma prova importantíssima, ou pelo menos um elemento de convicção importantíssimo. As testemunhas que puderam visualizar o fato, ou fatos ligados ao fato, vejam, de forma que eu possa deduzir algo do fato principal, são elementos probatórios importantíssimos. Então, ouvir a vítima, ouvir as testemunhas, ouvir o próprio investigado, interrogá-lo, para tentar entender, para ouvir os seus motivos. Ele pode negar a autoria, ou pode dar uma motivação para a prática do delito, ou seja, provas subjetivas
que permitem ao delegado de polícia ir construindo este complexo quebra-cabeças. Esse complexo quebra-cabeças. Eu sempre digo que um inquérito policial, uma ação penal, eles nunca vão descobrir a verdade. A verdade é algo que não pode ser descoberto. E simplesmente porque a verdade não existe. O que existem são interpretações sobre o sentido das coisas, não é? De modo que o inquérito policial, ele se aparenta muito a um caleidoscópio. Vocês, quando eram crianças, ou fizeram caleidoscópios, ou pelo menos brincaram de caleidoscópio. O que é um caleidoscópio? Um caleidoscópio é um instrumento com 3 espelhos, não é, formando um cone triangular, não é, com fundo espelhado também, onde eu jogo pedaços de papel colorido. Deixo um pequeno orifício, não é, por cima para que eu possa ver o seu lado interno. E quando eu mexo o caleidoscópio, quando eu vou movimentando esse caleidoscópio, aqueles fragmentos de papel que ali estão colocados, por ilusão de ótica, pelo reflexo do espelho, formam formas geométricas perfeitas, flores, estrelas, de modo que aquele que observa o caleidoscópio, ele percebe uma flor, ele percebe uma estrela, mas a flor e a estrela não estão colocadas dentro do caleidoscópio. Aquilo é apenas uma ilusão de ótica. Aquilo é uma construção fantasística, uma construção de realidade. A mente humana funciona mais ou menos assim. O inquérito policial, ele junta fragmentos de realidade. Ele junta um pequeno fragmento aqui, junta um outro fragmento ali, ele junta uma prova material aqui, um elemento material, ele junta um testemunho, ele junta um depoimento e coloca todos esses fragmentos dentro do caleidoscópio do inquérito. De modo que cada um que fizer a leitura do inquérito policial poderá chegar a conclusões muito diferentes. E é assim que acontece, efetivamente, no inquérito policial. O delegado constrói o inquérito com uma visão. O Ministério Público pode ter ali uma outra visão totalmente diferente da do delegado. O advogado do investigado, ao interpretar o inquérito policial, chega a uma outra conclusão, de modo que esses desenhos dentro do caleidoscópio vão mudando. Percebam. Percebam. É por isso que eu, particularmente, nem falo mais em prova, né? Eu utilizo a palavra prova ainda aqui apenas de forma didática, porque ela ainda é a palavra mais utilizada no nosso sistema jurídico, mas nós não temos provas. A prova, ela apontaria para o todo, apontaria para a totalidade, apontaria para a verdade. E o que nós temos são fragmentos. Fragmentos não podem ser considerados provas, mas elementos. Elementos, evidências, como chamam os norte-americanos e os ingleses, evidências que, colocadas dentro desse caleidoscópio, vão construindo uma interpretação da realidade. Portanto, as diligências básicas que estão previstas no Código de Processo Penal, e eu convido vocês depois a fazerem uma leitura do artigo 6º e do 7º, elas são todas nesse sentido. Ou elas visam coletar provas de materialidade, ou elas visam coletar provas de autoria. Ou elas visam, naquilo que nós chamamos de cadeia de custódia, e que falaremos mais à frente, quando chegarmos na teoria das provas, ou elas visam criar uma cadeia de custódia dos elementos materiais do crime, e uma cadeia de custódia é uma garantia de cientificidade na análise desses elementos materiais. Vejam. Ou busca obter provas subjetivas, interpretações de testemunhas, interpretações da vítima, interpretações do investigado, de modo que eu possa coletar esses elementos que comporão o inquérito policial, a investigação, e o inquérito policial entendido aí como a formalização documental daquilo que foi investigado no mundo dos fatos.
eu gostaria de mencionar para vocês, e isso aqui é bem objetivo, né? Primeiramente, que o Código de Processo Penal ele tem algumas regras especiais para investigação de delitos graves, e aqui eu gostaria de mencionar para vocês a regra do artigo 13A e do 13B. O 13A nos diz que no sequestro e no cárcere privado, na redução à condição análoga de escravo e no tráfico de pessoas, o Ministério Público e o delegado de polícia podem fazer requisições diretas, sem ordem judicial, portanto, para órgãos do poder público ou empresas privadas, para obter dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Vejam, informações cadastrais da vítima, dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Nada mais que isso, apenas dados e informações cadastrais. Endereço, informações cadastrais. E no 13B, também para casos de crimes graves, como tráfico de pessoas, vejam, aí o Ministério Público ou o delegado de polícia precisam solicitar judicialmente, o juiz ele deve, portanto, expedir aí um mandado judicial para que empresas de telecomunicação ou telemática possam rastrear sinais que permitam localizar a vítima ou o suspeito do delito. Vejam, aqui há um rastreamento. Né? Aqui não é dado cadastral, é rastreamento. Nesse caso do rastreamento, por exemplo, do sinal de celular, né, aí neste caso há necessidade de uma autorização judicial. Quero mencionar também para vocês um caso muito importante do desaparecimento de crianças e adolescentes. Com certeza vocês já ouviram muito isso na vida de vocês. Às vezes uma criança ou um adolescente desaparece ou desaparecia, o pai e a mãe procuravam desesperadamente a delegacia e obtinham a informação que eles tinham que esperar 24 horas ou 48 horas ou 72 horas do desaparecimento daquela criança ou adolescente, porque ele pode estar na casa de um amiguinho, ele pode estar aprontando alguma, então espera mais um pouco, pai, espera mais um pouco, mãe. Essa regra do espera mais um pouco nunca existiu na legislação brasileira. Nunca. Isso é uma invenção. Uma invenção da cabeça de alguns investigadores. Ou seja, o tempo passa, a criança morre, a criança é traficada, a criança desaparece, a criança vira escrava sexual. Então, tivemos, não é, que inserir um parágrafo 2º no artigo 208 do ECA, para deixar muito claro, né, que a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após a notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte, fornecendo todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Pelos motivos que eu mencionei aqui. Quanto mais rápido, mais possibilidade de localizar a criança, mais possibilidade de localizar o adolescente e bloquear a possível prática de um delito. Portanto, nunca aceitem de maneira passiva afirmações como essa. Volte em 24 horas, 48, 72. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Eu coloquei aqui também a condução coercitiva, né? Porque o delegado de polícia, porque é uma diligência. Né? O delegado de polícia, e aqui é muito interessante, eu gosto muito dessa questão. Já escrevi algumas coisas sobre isso. A condução coercitiva, ela é uma diligência realizada pelo delegado de polícia. E aqui eu posso fazer uma diferença, né? Primeiramente, aliás, eu gostaria de mencionar para vocês que a condução a primeira coisa para falar de condução coercitiva é se questionar a respeito da natureza jurídica dela. Qual é a natureza jurídica de uma condução coercitiva?
Uma condução coercitiva é uma prisão de curta duração. É uma prisão de curta duração. Naquele momento onde o sujeito está sendo conduzido coercitivamente, ele está preso. E a Constituição Brasileira de 1988, ela afirmou que no Brasil só são admitidas duas modalidades de prisão criminal. A prisão em flagrante delito ou a prisão por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Então você já tem a resposta. O delegado de polícia não pode fazer uma condução coercitiva sem estar autorizado judicialmente, porque ele estaria praticando uma ilegalidade, um crime de abuso de autoridade, porque ele não pode prender um sujeito a pretexto de condução coercitiva sem estar autorizado para tanto. Primeira questão. Mas, uma vez autorizado a tanto, ele pode e deve fazê-lo. E aqui, o artigo 218 do Código de Processo Penal fala em condução coercitiva de testemunhas. E o 260 do CPP fala em condução coercitiva de investigados. Vejam, aqui já está pacificada na jurisprudência brasileira, inclusive pela avaliação do Supremo Tribunal Federal. E nas ADPFs 395 e 444, considerou o artigo 260 do Código de Processo Penal não recepcionado pela Constituição de 88. E por quê? Porque o investigado o investigado está cobertado pelo princípio do silêncio. Ele não é obrigado a dizer nada. Sabemos disso. É o princípio do silêncio. O sujeito pode calar. Ele pode não falar nada. Se ele não é obrigado a falar nada, então por que ele seria obrigado a ser conduzido coercitivamente à delegacia? Para quê? Com qual finalidade? Hoje nós entendemos, a partir da Constituição de 88, que o interrogatório do investigado é uma oportunidade para ele se defender. E ele pode utilizar o direito ao silêncio. Então, o Supremo Tribunal Federal, muito bem, andou em considerar não recepcionada pela Constituição de 88 a condução coercitiva de investigados. Mas, evidentemente, andou bem também em considerar constitucional a condução coercitiva de testemunhas. Elas são obrigadas a falar, elas têm obrigação de falar, e, portanto, se não comparecerem depois de intimadas ao comparecimento, vejam, essa é a condição. A testemunha ela tem que ter sido intimada previamente a comparecer espontaneamente e não ter comparecido. Aí ela pode ser conduzida coercitivamente. E, nesse caso, haveria uma legalidade. Legalidade. O prazo do inquérito policial, essa é uma questão importante. O artigo 10 do Código de Processo Penal diz que se o investigado estiver solto, via de regra, os investigados estão soltos, o prazo do inquérito policial será de 30 dias. Se o investigado estiver preso, o tempo diminui bastante, 10 dias. Vejam, esse prazo pode ser aumentado? Pode. Se o investigado está solto, olha, se ele está solto, não tem problema. Você pode dar mais 60, 90 dias, tranquilamente. Enquanto não houver uma prescrição, uma extinção da punibilidade, o inquérito policial pode se prolongar. Se você não está aí restringindo a liberdade do sujeito, o juiz pode fixar um prazo para que as investigações sejam concluídas, né? No caso, também o Ministério Público, né? Agora ele tem poder aí de determinar também. Mas se o investigado está preso, vejam vocês, se o investigado está preso, aqui nós temos uma regra bem clara. Antes do pacote anticrime, quero mencionar para vocês, antes do pacote anticrime, deixa eu só admitir aqui o Wallace, perfeito, agora sim. Até o pacote anticrime, esse prazo de 10 dias para o investigado preso,
ele era fatal. Ele era fatal. De modo que, se o inquérito policial não estivesse concluído nesse prazo, o sujeito deveria ser colocado em liberdade, relaxado da prisão. O pacote anticrime, ele fez aqui uma maldade. Ele possibilitou ao juiz das garantias prorrogar por uma única vez, de 15 dias, o prazo do inquérito policial com o réu preso. De modo que ele aumentou praticamente para 25 dias a possibilidade desse inquérito policial tramitar numa delegacia de polícia com o sujeito preso. Nós não podemos admitir, não podemos ver essa criação como um salvo-conduto para que o inquérito policial seja prorrogado todas as vezes. Veja, mas apenas por extrema necessidade. Mas, hoje, na prática, haverá essa possibilidade. É 10 dias, mas pode prorrogar por 15. Vejam vocês a falta de técnica ou a maldade que está por trás dessa falta de técnica. Porque se o inquérito policial ele tem um prazo de 10 dias, não poderia o legislador, não anda bem o legislador em permitir uma prorrogação do prazo que é maior do que o prazo estabelecido pela legislação original para o término do inquérito. Uma coisa seria dar 5 dias, ou até mesmo dobrar o tempo, mas não. Ele coloca muito mais do que o próprio prazo estabelecido pela legislação para o término do inquérito policial. Mas há essa possibilidade que foi criada aí pelo pacote anticrime. Agora, uma coisa certa, veja, se o investigado está preso e há excesso de prazo, então estará configurado o constrangimento ilegal, e em caso de constrangimento ilegal, cabe habeas corpus, veja. E o habeas corpus aqui com a finalidade de relaxar a prisão daquele sujeito que está preso por mais tempo do que determina a lei. Eu acabei de mencionar para vocês o excesso de prazo do réu preso por pela passagem de 25 dias. 10 dias, prorrogados por mais 15 dias. Vejam que o próprio parágrafo 2º do artigo 3º-B diz que, terminado esse prazo, uma vez prorrogado, vejam, a prisão será imediatamente relaxada. Portanto, ela é uma medida de caráter excepcional. E se o juiz não relaxar automaticamente a prisão, então, neste caso, caberá o habeas corpus por constrangimento ilegal, com a finalidade de colocar o sujeito incontinente em liberdade. Indiciamento. Vocês já ouviram falar muito em indiciado. Vejam, nem todo investigado é um indiciado. Por quê? Porque o indiciamento é um ato formal. É um ato administrativo realizado pelo delegado de polícia com natureza formal. E que é realizado em um certo momento dentro do inquérito policial. Então, eu, investigado, a partir de agora, uma vez que o delegado de polícia expediu o indiciamento como ato administrativo, eu passo a ostentar a condição de indiciado. Então, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir indiciado com investigado. O indiciamento é o ato pelo qual o delegado considera recair em indícios de autoria sobre o investigado. Daí o nome, indiciamento, que vem de indícios. Ou seja, o delegado está dizendo que, na visão dele, o sujeito é o autor do fato. E, portanto, ele o indicia. Indícios não são provas, mas circunstâncias conhecidas que, relacionando-se com um fato determinado, autorizam, por dedução, concluir sobre a sua existência. Não vou aprofundar aqui a diferença entre indício e prova agora, faremos isso no momento posterior. Ou seja, quando o delegado indicia o sujeito, ele não está sendo denunciado, ele não está sendo condenado. O delegado está apenas dando a sua opinião
de que ele, como autoridade administrativa encarregada do inquérito, ele está concluindo que aquele sujeito é o autor do fato. Só isso. O indiciamento vincula o juiz? Vincula o promotor de justiça? Não. Pode o delegado de polícia indiciar uma pessoa e o Ministério Público discordar completamente desse indiciamento e dizer, não, na minha opinião, não foi esse sujeito que praticou o delito, mas foi outro. Portanto, o indiciamento ele não tem natureza vinculativa, vinculante. O indiciamento não deve ser visto como uma punição ao investigado. Deve ser visto como um ato de comunicação. Deve ser visto, na verdade, como um direito do investigado. Porque enquanto eu estou sendo investigado, eu sou objeto de investigação, eu não sou sujeito de direitos. Eu posso estar sendo investigado nesse momento e nem ter conhecimento da existência de um inquérito policial. O indiciamento não. O indiciamento me comunica formalmente que eu fui investigado, que tramita na delegacia de polícia um caderno investigativo contra a minha pessoa. De modo que, uma vez que eu fui indiciado, eu tenho condições de contratar um advogado, de começar a minha estratégia de defesa. É por isso que a Lei 12.830 de 2013 exigiu que o indiciamento seja fundamentado para que o delegado comunique o fundamento daquela desconfiança, o fundamento daquela percepção de que eu sou o autor do fato, não é? E que me entregue, mediante recibo de entrega, esse indiciamento para que eu possa ter esse conhecimento. E é aqui que entram os tipos de indiciamento. Porque o indiciamento direto, que é o mais comum, é quando eu sou chamado à delegacia de polícia, geralmente para ser interrogado e indiciado. Ou seja, o indiciamento direto é aquele que se faz frente a frente. É um conhecimento direto, mediante o qual o delegado me comunica diretamente que eu estou sendo indiciado. Mas se eu estiver em local incerto e não sabido, se eu não fui encontrado para ser interrogado, eu também poderei ser indiciado. Mas aí se dará o indiciamento indireto, aquele pelo qual não se comunica diretamente ao indiciado que ele foi indiciado, em virtude do desconhecimento do seu paradeiro. Perfeito? A incomunicabilidade do preso, como diligência, ela está ainda prevista no Código de Processo Penal. Professor, desculpa interromper, tem como você voltar rapidinho? É que eu achei que você ia demorar um pouco mais no tipo, aí eu ainda estava escrevendo. Só para tirar uma foto. Como é que é? Voltar um pouquinho. Ok. Você fala do indiciamento, né? Uhum. Obrigada. Vocês estão batendo foto aí, tá certo. Não, okay. Eu tô editando, aí... É o print screen da tela. Não, perfeito. Já conseguiu? Obrigada. Nada, imagino. Pessoal, a incomunicabilidade do preso, embora ela esteja prevista ainda no Código de Processo Penal, lá no artigo 21, esse é o parágrafo único do CPP, ela é considerada há muito tempo como não recepcionada pela Constituição de 88, tá? Então ela não é mais aplicada. Ela figura lá no Código, nunca foi revogada do Código, mas considerem ela não recepcionada. E isso por um fato simples, tá? A incomunicabilidade, ela foi vetada na Constituição de 88 no estado de defesa. A Constituição, lá no artigo 136, diz que fica vetada a incomunicabilidade do preso no estado de defesa. O estado de defesa é uma das modalidades do estado de exceção. Daí que a jurisprudência brasileira se orientou ao seguinte entendimento. Se num estado de exceção fica proibida a incomunicabilidade do preso, então, com muito mais razão, ela é inconstitucional no estado de direito. Interpretação simples.
Se eu estou proibindo deixar o sujeito incomunicável durante o estado de defesa, que é um estado excepcional, por que eu vou deixar o sujeito incomunicável no estado de direito, no estado de normalidade? Seria absolutamente contraditório. Então, a incomunicabilidade, ela está lá, vocês verão isso no código, mas ela não é mais aplicada há muito tempo na nossa realidade. Tá? E o inquérito policial? Vejam, eu estou dizendo aqui que o inquérito policial, portanto, tem início, meio e fim. A instauração do inquérito policial, nós falamos ali das causas de instauração do inquérito policial. Falamos do seu meio, falamos das diligências do inquérito policial. E o inquérito policial chega ao seu fim, chega ao seu término. E como que termina o inquérito policial? Aqui, eu gostaria de mencionar para vocês algumas formas. Eu já vou adiantar, não é, que o término ordinário do inquérito policial é com a expedição do relatório pelo delegado de polícia. O delegado relata ao final a investigação. Vou falar sobre isso. Mas nós temos outras formas do inquérito policial terminar, sem um relatório, por exemplo. Então, mencionemos aqui. Primeiramente, um término abreviado por ordem judicial de trancamento. O que é uma ordem judicial de trancamento? Meus caros, vocês verão no foro, o investigado toma conhecimento de que está sendo investigado no inquérito policial, contrata um advogado, este advogado maneja uma ordem de habeas corpus pedindo o trancamento do inquérito policial. Isso é possível? Sim, é possível. Em que hipóteses? Durante muito tempo eu vi em alguns livros eles mencionarem, na hipótese de não ter prova da autoria e da materialidade. Mas o inquérito policial é exatamente um instrumento para investigar e levantar as provas da autoria e da materialidade. Então me parece que a ausência de provas de autoria e materialidade não é um motivo forte o suficiente para trancar um inquérito policial. Porque a finalidade é exatamente essa. Se eu trancar o inquérito policial, eu estarei impedindo a polícia de realizar o seu papel. A não ser que aí haja uma teratologia, né? Uma teratologia. Você vê que todas as provas indicam que quem matou foi fulano, mas o delegado encasquetou de investigar o Beltrano, que não tem qualquer relação com o inquérito policial. E aí você pergunta, tá, mas com qual motivação? Veja. A não ser uma hipótese teratológica, né, a falta de prova de materialidade, a falta de prova de autoria, está sendo investigado, está sendo levantado. Agora, existem algumas situações que são muito evidentes. A atipicidade da conduta. Ora, se eu estou sendo investigado no inquérito... O inquérito policial não podia nem ter sido instaurado, mas foi. E está investigando um fato atípico. Um ilícito civil, um ilícito administrativo, que não configura tipo penal. Ordem de habeas corpus para trancá-lo. Estou sendo investigado por um crime evidentemente prescrito. Ordem judicial de habeas corpus para trancá-lo. Estou sendo investigado num inquérito policial, em crime de ação penal privada ou crime de ação penal pública condicionada, onde a vítima renunciou expressamente ao direito de representação ou ao direito de queixa. Habeas corpus com a finalidade de trancar este inquérito policial. Então vejam que nós temos hipóteses onde fica objetivamente demonstrado que aquele inquérito policial não poderia estar tramitando. E a ordem de habeas corpus solicita ao juiz que tranque o inquérito. E o trancamento extingue o inquérito policial. Antes do seu término clássico, antes da sua finalização. Eu posso ter também o término do inquérito policial
se houver um acordo de colaboração premiada. O inquérito policial é regido pelo princípio da indisponibilidade, mas na Lei 12.850 de 2013, que é a lei dos crimes de organização criminosa, houve ali uma criação de exceção, né? A lei permite ao delegado de polícia realizar acordos de colaboração premiada com os investigados, e o Supremo Tribunal Federal ele já julgou, né, constitucional essa possibilidade. Então, nesse caso, eu não teria o término do inquérito policial. Vejam, se o delegado de polícia já relatou o inquérito policial, não cabe a ele propor acordo de colaboração premiada. Se o inquérito policial já está relatado, ele deve ser enviado ao Ministério Público para que o Ministério Público faça. Então, o acordo de colaboração premiada realizado pelo delegado com o investigado, ele deveria ser durante o curso da investigação. E o Supremo já considerou constitucional essa possibilidade. Então, nós estaríamos diante de um término também atípico, de um término abreviado. Mas o término clássico é quando o delegado de polícia, após instaurar o inquérito, após realizar as investigações, ele chega ao final das investigações, indicia o investigado e confecciona aquilo que nós chamamos de relatório. O relatório não é uma sentença. O relatório é relatório. Relatório relata. Relatório relata. Ou seja, o delegado relata como aconteceram as investigações. Instaurei o inquérito policial em data tal, determinei a realização de tais perícias, determinei a oitiva de tais testemunhas, elas falaram isso, isso e isso, as perícias concluíram isso, isso e aquilo, realizei o indiciamento do sujeito em data tal e entrego o inquérito policial ao Ministério Público devidamente relatado. Não é um local para que o delegado diga crime cruel, ato bárbaro, ou faça qualquer juízo de valor. O delegado não deve fazer juízos pessoais de valor a respeito do fato criminoso, ele deve apenas relatar. Relatar. Contar a história objetiva e imparcial das investigações realizadas. E quando ele relata e determina a entrega do inquérito policial ao Ministério Público, a princípio estará terminada sua função, a não ser que o Ministério Público considere que ainda há diligências a serem realizadas e determine, não é, o retorno do inquérito policial à delegacia de polícia para complementação de diligências, para oitiva de mais uma testemunha, para a realização de mais uma perícia. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Perfeito? Mas com o relatório, a princípio, está terminado, não é, o ato do delegado. O inquérito policial está concluído. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Que nesse momento, não é, o delegado relata e envia ao MP. E o Ministério Público, e eu estou falando aqui da ação penal pública, né, ele pode tomar várias decisões aí, nesse momento. Primeiramente, ele pode considerar que o inquérito é conclusivo. O que é um inquérito conclusivo? É um inquérito que conclui alguma coisa. E essa conclusão, ela pode ser para um lado ou para outro. Ela pode concluir pela existência de provas de autoria e de materialidade. E se ela, num fato típico, e se ela conclui que há prova de autoria e materialidade num fato típico, o Ministério Público deve denunciar. Ou pode ser conclusivo no sentido de que não há prova de autoria e materialidade ou que o fato não é típico. E então, o caminho aí seria o arquivamento do inquérito policial determinado pelo Ministério Público, que é o dominus litis. Vejam, vou falar disso daqui a pouco. O delegado de polícia não pode determinar arquivamento de inquérito policial.
O artigo 17 do Código de Processo Penal veta essa possibilidade. O delegado não arquiva autos de inquérito policial, jamais. Tá? Mas falemos mais um pouco disso. Ou o inquérito pode ser inconclusivo. Olha, não teve boas conclusões, não concluiu muita coisa. E aí o MP pode determinar aquele retorno que eu mencionei para a delegacia, para que sejam realizadas novas diligências, não é? Ou já determinar o arquivamento. Afinal de contas, vigora o princípio do indúbio pro réu no ordenamento jurídico brasileiro. E se o inquérito foi inconclusivo, não concluiu, né, por exemplo, pela autoria, não foi possível determinar a autoria. Imagina, há uma possibilidade. Não encontramos o autor do fato, né? Não foi possível. Então, ou diligências ou arquivamento. Pode o MP, por exemplo, entender que há uma incompetência. Né? Vou colocar um caso aqui bem simples para vocês entenderem. Crime de moeda falsa. Olha, o que determina se nós estamos diante de um crime de moeda falsa ou um crime de estelionato é a perícia, no final das contas. Por quê? Porque se a perícia considerar que a moeda falsa ela era de boa qualidade, apta a enganar o homem médio, então nós estamos diante de um crime contra a fé pública, que é da competência da Justiça Federal. Se a perícia concluir que a falsidade era tosca, não é? Que era uma falsificação grosseira, então nós estaremos diante de um crime de estelionato, porque não atinge a fé pública, atingiu uma pessoa em particular que foi enganada com a nota falsa, que é da competência da Justiça Estadual. Então nós podemos ter aí esse inquérito policial tramitando tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Estadual, e ao final o Ministério Público correspondente considerar que tem que ser remetidos os autos ao Ministério Público correto. O MPF determinaria remessa ao MP estadual, porque o crime é de estelionato, ou o MP estadual determinaria a remessa dos autos de inquérito policial ao Ministério Público Federal, porque considera que o crime é de moeda falsa. Então, seria uma hipótese, né, de incompetência. E se há incompetência, você determina a remessa dos autos ao órgão competente para fazer. Pode o Ministério Público, recebendo os autos de inquérito policial, chegar à conclusão que estamos diante de um crime de ação penal privada ou um crime de ação penal pública condicionada. Não foi percebido antes. Pode acontecer isso? Pode, claro. Claro, evidente. Eu estou, inclusive, neste momento, trabalhando num caso como este, onde há uma dúvida, há uma disputa jurídica se nós estamos diante de um crime de ação penal pública, incondicionada, inclusive, ou um crime de ação penal privada. Como professor, pode surgir essa dúvida? Pode. Pode. A minha cliente deu uma bofetada na cara de um rapaz. O Ministério Público insiste que trata-se de vias de fato. E a contravenção de vias de fato é de ação penal pública. A defesa insiste que não se trata de vias de fato, mas de injúria real. Crime de ação penal privada. Ora, se não for manejada a devida queixa-crime, o crime de injúria real, ele deve absorver o crime de vias de fato. Ou seja, uma disputa jurídica em torno de um fato. E uma disputa jurídica em torno de um fato que pode durar bastante tempo. Bastante tempo. E a depender do desdobramento dessa disputa, nós teremos aí um efeito final. Portanto, se o MP ele percebe que ele está diante de um caso de ação penal pública condicionada ou de uma ação penal privada,
Então, se houver tempo hábil ainda, se não passou o prazo legal de 6 meses, então aguarde-se a representação, aguarde-se o oferecimento da queixa-crime, porque não é da sua competência, nesse caso, o oferecimento de uma ação penal privada. Agora, claro, se todas as condições estiverem cumpridas, tem prova de autoria, tem prova de materialidade, o fato é típico, a ação penal é pública incondicionada, ou sendo condicionada teve representação, está tudo perfeitinho, tudo redondo. Então, nesse caso, não cabe outro caminho ao Ministério Público que oferecer a denúncia. E aqui, ele terá 5 dias para oferecer a denúncia para réu preso, ou 15 dias quando o réu estiver solto. Feito. Se ele perder esse prazo de 5 dias para réu preso, o réu deverá ser colocado em liberdade. O relaxamento da prisão se impõe. Se ele não cumprir os 15 dias quando solto, nenhuma consequência acontecerá. Se tem tempo ainda prescricional, não acontece absolutamente nada. Prestem atenção apenas nesses 5 dias do réu preso, porque caberia aqui um relaxamento da prisão em virtude do excesso de prazo. Tá? Vejam. Arquivamento. Se não for o caso de oferecer a denúncia, então o que sobrará aqui, ou a diligência, eu já mencionei para vocês, né, que é a remessa dos autos para a delegacia de polícia, ou finalmente o arquivamento desse inquérito policial. Eu até mencionei já, na verdade, mas vamos falar novamente. E eu já disse ali anteriormente que aqui vigora o princípio da indisponibilidade para o delegado. Delegado de polícia, pelo artigo 17 do Código de Processo Penal, não pode arquivar autos de inquérito policial. Então a pergunta é, quem pode arquivar os autos de inquérito policial? E aqui eu quero só mostrar para vocês as sistemáticas. Até dezembro de 2019, antes do pacote anticrime, a sistemática existente no Código de Processo Penal era aquela prevista no artigo 18 do CPP, onde o inquérito policial ia ao Ministério Público, o Ministério Público solicitava o arquivamento ao juiz de direito, e quem determinava o arquivamento era o juiz. Então eu dizia, o MP não arquiva autos de inquérito policial, ele solicita o arquivamento ao magistrado. Mas na sistemática do pacote anticrime, isso mudou, de modo que pela atual sistemática estabelecida no artigo 28 do CPP, o próprio Ministério Público determina o arquivamento. Sem controle judicial. Este foi um passo importante para afastar o juiz da prova e diminuir esse ato que eu mencionei para vocês, essa contaminação do princípio inquisitivo no processo penal brasileiro. Nós temos que afastar o magistrado o máximo possível disso. Não é? E nisso andou bem o pacote anticrime. Se o Ministério Público considerar que é caso de denúncia, denuncia. Se ele considerar que é caso de arquivamento, determina o arquivamento. Existe possibilidade de recurso? Claro. A vítima, por exemplo, não concorda com o Ministério Público pelo arquivamento e recorre administrativamente no próprio Ministério Público para o Procurador de Justiça, por exemplo, né, ou o Colégio de Procuradores, a depender da situação, não é? A depender aí da sistemática estabelecida em cada Ministério Público Estadual, solicitando a revisão daquele arquivamento. E o Procurador de Justiça ou o Colégio de Procuradores pode considerar que o promotor de justiça andou mal, que não deveria ter arquivado, que deveria sim denunciar e, portanto, determina, não é, com essa decisão que outro promotor faça. Então, são sistemáticas bem diferentes, né? A primeira, que ficou no passado, a sistemática onde o juiz arquivava, e a nova sistemática onde o próprio promotor determina o arquivamento, e agora nós não temos aí mais um controle judicial, mas um controle realizado administrativamente
no próprio Ministério Público, que é constitucionalmente o órgão que ficou encarregado do manejo da ação penal pública e que, portanto, deve fazer esse controle. Enfim, eu gostaria de terminar essa aula com vocês mencionando essa importante questão da relação do advogado e do inquérito policial. Nós não vamos aqui discorrer a respeito dos direitos básicos do advogado, eles estão todos descritos ali no artigo 7º da Lei 8.906 de 94. São muitos direitos, mas basicamente são direitos... nós falamos direitos dos advogados, mas eu não considero que são direitos do advogado. São direitos dos investigados. O direito que é dado ao advogado não é dado ao advogado. São direitos fundamentais que são concedidos diretamente ao investigado por intermédio da pessoa do advogado. Por exemplo, ter acesso irrestrito aos autos de inquérito policial. Isso não é um favor para o advogado. Isso é um direito fundamental do investigado. Se eu estou sendo investigado, eu tenho o direito de saber, ter conhecimento disso. Já mencionei na aula passada, não confundam o inquérito policial com a investigação. A investigação é sempre sigilosa. É do espírito de qualquer investigação o sigilo. Mas uma vez que a investigação foi realizada, ela é documentada. E uma vez que ela é documentada, que ela compõe o inquérito policial, essas peças não são sigilosas. E o advogado, ele tem direito irrestrito de acesso a essas peças. Por quê? Porque o advogado é bonito? Porque é um favor dado ao advogado para facilitar a profissão dele? Não. Não é por isso. É porque são direitos dos investigados, ou seja, dos cidadãos. E lembrem-se, um investigado, ele é sempre um cidadão que está em estado de inocência. Sou eu, é você que me ouve agora, que pode estar sendo investigado e nem saber que está sendo investigado. É disso que se trata. Portanto, os direitos do advogado são direitos fundamentais meus, do cidadão inocente que ainda não foi condenado em sentença transitada em julgado e que tem o direito a acessar esses autos de inquérito policial. Eu poderia dizer para vocês, inclusive, que a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, ela resume de maneira estupenda, não é? Quase todos os direitos que estão descritos ali no artigo 7º da Lei 8.906. Quando ela diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam, portanto, ficou muito claro, muito evidenciado na súmula vinculante 14, não é, que o delegado de polícia não pode jamais, pena de cometer crime de abuso de autoridade, negar ao advogado o acesso aos autos de inquérito policial. Não pode. Se o fizer, cometerá caso de crime de abuso de autoridade. Conduta tipificada na lei de abuso de autoridade. E será processado por isso. Ninguém pode obrigar um delegado a revelar investigações. Essas, repito, essas sim sigilosas. Mas uma vez que a diligência foi realizada, que o ato investigatório foi realizado, ele deve ser documentado. Pena de não existir. Quod non est in actis, non est in mundo, já diziam os latinos. O que não está nos autos, não está no mundo. Então, uma vez que a diligência foi realizada, foi efetivada, ela deve ser documentada e anexada aos autos de inquérito policial. E esses autos de inquérito policial devem sempre ser acessados pelo investigado e pelo seu defensor. Meus caros,
Perfeito? Alguma pergunta, alguma dúvida que tenha, porventura, ficado pendente a respeito dessa apresentação de hoje? Aqui no nosso chat eu não vejo nada, a não ser aqui um vídeo aqui do Daniel. A polícia mata e depois finge prestar socorro. Depois eu vejo, Daniel, com mais calma. A parte da perícia ali, né? Quando você falou sobre a perícia, aí tem um perito relatando um dos processos que é feito, aí eu acho interessante colocar essa parte aí, que é o Estado, é o Deus Estado, está no poder, então a gente tem que ficar com os olhos bem abertos. Com certeza, com certeza. Sem sombra de dúvida. Nós, cidadãos, sempre, o que nos cabe aí é realizar essa fiscalização. Mas eu vou assistir com certeza. Eu vejo que todo mundo falou tudo certo, ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então... Eu tenho uma dúvida. Pois não, Daniel? Não, eu sou Vinícius. Vinícius? Eu não entendi se existem mecanismos para, por exemplo, caso o delegado não queira prosseguir com o inquérito policial, ele tem algum interesse envolvido. Eu sei que tem um princípio da indisponibilidade, que não vai poder arquivar, mas ele não tem meio de, por exemplo, dilatar o prazo, tipo, não fazer as diligências. Como é que ficaria nesse caso? Aí ele estaria cometendo crime de prevaricação, né, Vinícius? Prevaricação, abuso de autoridade. Então, veja, eu não sei se... Eu sou um servidor público, né? Se eu não cumprir as minhas funções por algum interesse pessoal, por algum sentimento, por alguma paixão, por alguma motivação, eu estaria cometendo crime de prevaricação. Ou eu poderia estar cometendo crime de abuso de autoridade. Veja, então a conduta do delegado ela está vinculada pela lei criminal, inclusive. Tá? Agora, o controle é realizado? Claro que tem controle. Claro. Né? Veja, esses autos de inquérito policial... Na sistemática do pacote anticrime, eles estarão sendo acompanhados por um juiz das garantias, que foi suspenso agora pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade. Tá? Mas mesmo sem a suspensão do juiz das garantias, tem sempre um juiz acompanhando o caso. Tem um juiz. E você, como advogado do investigado, qualquer situação de ilegalidade que você perceber, você poderá solicitar ao juiz que acompanha o inquérito policial que intervenha. Veja, em situações de ilegalidade. O que eu mencionava na aula passada é que o investigado ele não é sujeito de direitos, mas objeto da investigação nos autos do inquérito policial. Então, se ele tentar, por exemplo, direcionar a investigação, o delegado não está obrigado a aceitar esse direcionamento. Não está obrigado a aceitar sugestões do investigado de realização de diligências. Mas o delegado está vinculado pela lei. Ele tem que realizar os procedimentos administrativos. E se ele não realizar, claro que cabe sim controle judicial. Você poderá manejar em petição simples para o juiz de direito, você poderá manejar por habeas corpus para o juiz de direito, você sempre poderá fazer esse controle de legalidade, apontando, inclusive, o crime cometido pelo delegado de polícia, de abuso de autoridade ou de prevaricação. Então, controle tem. Né? Tem controle, sim, sem sombra de dúvida. Entendi, muito obrigado. Professor. Pois não? Tem uma dúvida também. Algumas leis especiais, o prazo para terminar o inquérito policial é diferente, né? No caso de lei de prova. Sim. Sem sombra de dúvida. E aí você pode ter variações, né? Eu estou trabalhando aqui com vocês só, né, Diego, no CPP, né? Mas aí cada lei, claro, lei de crimes hediondos, né? Lei de segurança nacional, que agora voltou a estar na moda no Brasil, né? A gente está vendo aí algumas questões interessantes e hoje, já que você mencionou essa questão, esse caso aí da prisão do deputado, né, no Brasil, e do inquérito das fake news, né, que é um inquérito bastante polêmico, né, existem defensores aí apaixonados desse inquérito policial no Supremo Tribunal Federal, existem detratores também apaixonados desse inquérito das fake news, né, então... Tudo para a gente ver aí como na verdade é essa questão que eu menciono para vocês quando o judiciário tem poderes inquisitoriais, né? Quando ele tem poder
de instaurar inquérito policial, de comandar, porque ele acaba exercendo, e nesse caso do inquérito das fake news fica muito claro, acaba exercendo o próprio papel do delegado de polícia. O próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio Judiciário, ele está exercitando aí o papel de investigador, um papel que deveria caber a um delegado de polícia ou ao Ministério Público. E aí a grande questão que se coloca é qual é a imparcialidade desse órgão judicial para julgar, enfim, um caso em que ele mesmo foi investigador. É claro que a contaminação é evidente, né? É claro, e aí pouco importa, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu acho que quem trabalha com o direito tem que saber diferenciar as questões ideológicas e políticas das questões jurídicas, né? Porque senão a gente começa a ser meio oportunista, né? Quando eu concordo com esse deputado, ou com esse presidente, ou com esse governador, aplica a lei. Quando eu não concordo, não aplica a lei. E aí nós estaríamos diante da arbitrariedade absoluta, né? O direito deve valer para todos, aí, independentemente das suas opiniões político-ideológicas. Eu sei que a tua pergunta não era essa, mas eu acabei emendando porque me chamou a atenção de forma muito clara essa questão em data de hoje, pelo menos. Ah, sim, repercutiu bastante no fim de semana. Mas aí a minha questão seria, no caso de concurso de crimes, se o inquérito policial, por exemplo, tem alguma regra, vai sempre ser o maior prazo? Se... Não. O concurso de crimes, a não ser que, veja, aí tem uma certa situação. Se você tem um concurso de crimes, um crime simples, que está sendo regulamentado pelo CPP em concurso com um crime de uma outra lei que estabelece um prazo maior. Então, neste caso, nós diríamos que há uma conexão instrumental. Essa é a palavra que nós utilizamos. Quando dois crimes estiverem em concurso, em crime continuado, tá, há uma conexão instrumental, de modo que um crime puxa o outro para que ambos sejam investigados no mesmo inquérito policial. Nesse caso, evidentemente, se a lei especial estabelece um prazo diferenciado para este crime, nós vamos aplicar, então, a regra deste crime. Perfeito? Mas por conexão. Agora, se houver uma conexão simples de dois crimes aí que estão regulamentados pelo próprio Código de Processo Penal, que estão abarcados pelo CPP, então não haveria mudança só pelo caso da acumulação. Ah, não, é um concurso material. Ah, não, é um concurso formal. Ah, não, é um crime continuado. Então teria que ter mais prazo, né? Afinal de contas, não é apenas um crime, são vários. Não por isso. Por isso, não. Ah, entendi. Obrigado, professor. Tá? Isso não é motivo. Mas se houver conexão, aí sim. É conexão instrumental que você falou? Conexão instrumental, no caso. Mas pode ser outro tipo de união de processos, né? Pode ser a conexão instrumental, pode ser a conexão probatória, pode ser a conexão material, intersubjetiva, pode ser a continência. Entendi. Mas sempre ligada a um outro crime que está regulamentado por uma lei especial. Aí sim haveria uma absorção. Ah, beleza. Obrigado, professor. Não é o caso aqui, mas eu gosto de mencionar, por exemplo, crimes, por exemplo, da alçada do juiz de direito em conexão com um crime do tribunal do júri. Muda tudo, muda todo o procedimento. Eu já fiz júri de resistência, eu já fiz júri de lesões corporais, eu já fiz júri de injúria. Como, professor? Como? Não são crimes dolosos contra a vida, mas estavam em conexão com crimes dolosos contra a vida. De modo que o crime de homicídio puxa esses outros crimes e submete este outro crime à competência do tribunal do júri. E então, às vezes, você está no tribunal do júri fazendo uma defesa ou uma acusação, né? A respeito de um crime que não é doloso contra a vida, porque foi absorvido por conexão pelo crime doloso contra a vida. E a este crime será aplicada as regras
do procedimento do tribunal do júri, os prazos do tribunal do júri, os procedimentos do tribunal do júri, que são específicos. Acho que esse exemplo ficou melhor, né, Diego? Sim, deu para entender, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Ok. Se não há perguntas, então, agradeço aqui ao boa noite de todo mundo, fiquem bem e até a próxima aula. Bye, bye.